Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Continuamos hoje com o reverendo Alan Litvin, nesta segunda parte de uma conversa que estamos a ter sobre o tema omissão e colaboração no contexto daquilo que foi o papel das igrejas durante o gueto de Varsóvia. E hoje damos um salto. Vamos para a nossa realidade, para a realidade de hoje, uma realidade também de guerra na Europa, e vamos tentar perceber como é que a história muitas vezes se repete. Talvez um sinal de que nem sempre os homens e as mulheres estejam disponíveis para aprender com o passado. Reverendo Alan, é um prazer voltar outra vez à conversa. Aquilo que aconteceu e que resumidamente nos falou no primeiro programa sobre aquilo que aconteceu no gueto de Varsóvia e de como essas 34 igrejas presentes, algumas delas mesmo dentro do gueto de Varsóvia, se omitiram ou colaboraram por vezes do lado errado da história. Essa é uma realidade que porventura nós vamos assistindo ao longo da história e porventura estejamos a assistir agora. Sim. Qual é a sua opinião? Sim. Na verdade, lembrando ainda um panorama, se nós pensamos, quando nós pensamos em Segunda Guerra e pensamos em uma igreja, uma parte da igreja que se abespinhou com essa situação, nós lembramos da Igreja Confessante da Alemanha. E quando nós lembramos da Igreja Confessante da Alemanha, o que na verdade deveria ser uma regra, nós lembramos como uma igreja de exceção. A igreja que, na verdade, ela foi contra o sistema nazista. E, naturalmente, aqui nós lembramos sempre... Porque a igreja tem medo, as pessoas têm medo, naturalmente, dos sistemas opressores que estão ganhando, especialmente. Então, nós vemos isso acontecer naquele momento, como nós temos visto isso acontecer hoje, como nós vemos isso acontecer ao longo dos anos. A verdade é que, por exemplo, hoje nós falamos de uma guerra entre Rússia, ou da parte da Rússia para com a Ucrânia, e isso tem reverbera tanto em nós aqui na Europa, quanto pelo mundo, mas é claro, aqui mais próximo disso. E a igreja continua sem fazer o papel profético dela, que nos é determinado por Cristo. Então, o cristão ele tem esse comprometimento, que é totalmente legítimo na minha leitura, e claro, biblicamente inclusive, o comprometimento de orar. O comprometimento de orar é tão necessário, contudo, ele não é único e exclusivo. Pessoas, refugiados chegam até nós, que nós devemos acolher, tal como a abordagem que eu lembrei naquele primeiro programa de Mateus capítulo 22, o nosso próximo ele tem que ser amado por nós, mesmo que isso nos custe, que era o caso que a igreja se olvidou naquele momento de 1941 a 43. Era mais fácil estar do lado de quem está vencendo, indiferente daquele quem eu tenho que amar esteja perecendo. Então, a igreja, na verdade, ela tem que lembrar que ela tem uma voz profética, ela tem que manter a voz profética e não se alinhar aos mecanismos de poder para poder ficar, de certa forma, conveniente. Quando nós olhamos para a nossa realidade de hoje, e neste conflito Rússia-Ucrânia, sem apontar nomes, nós continuamos a perceber que existem igrejas confessantes e igrejas que se omitem. Isto tem muito a ver com a não encarnação, digamos, de um projeto, de estar ao lado dos mais fracos, de estar ao lado daqueles que verdadeiramente necessitam. Isso será optar pelo conforto em detrimento, digamos, de arriscar. De aceitar o desafio de seguir e não de se colocar, digamos, à frente de Jesus, que é uma tentação permanente. Sim, sim. E quando o próprio Jesus escolhe nascer numa manjedoura, naquele tipo de situação, ele já escolhe um lado, que é o lado da fraqueza. Portanto, quando a igreja, de fato, nós cristãos, e inclusive pelo fato de simplesmente nos omitirmos, de silenciarmos, ao passo que nós estamos silenciando, nós estamos dando voz e nós estamos auxiliando, colaborando com o poder que está oprimindo, o poder que é contrário ao cristão, a Cristo. Nós não podemos esconder, obviamente, as afirmações que são públicas. Como fica a Igreja? Como fica a Igreja quando uma comunidade cristã ou quando um líder cristão claramente assume uma das partes, e normalmente a parte que tem mais poder? Como fica o testemunho da Igreja? E como fica a visão dos homens e das mulheres em relação à Igreja? Manchado como tem sido feito hoje,
Quantas pessoas não querem se aproximar de Deus por meio da igreja enquanto uma ferramenta, porque veem na igreja exatamente o opressor e não o lugar que dá amparo ao oprimido, que vê o lugar onde ampara-se no poder e não naquele que precisa, que não vê a mensagem de Cristo, a mensagem de cuidar do órfão e da viúva, mas que vê uma igreja que quer o poder, que quer estar alinhada com aquilo que Jesus veio exatamente contrariar. Ela prefere estar do lado de quem está mais forte, pelo menos aqui. Claramente, no contexto que estamos a viver, da Páscoa, da ressurreição, de uma ressurreição que não pode escamotear a cruz, claramente que é o caminho, não é o caminho da cruz. Não é o caminho da cruz, mas é tempo de repensar. Essa necessidade de pensarmos, inclusive nessa quaresma, diante de uma guerra, diante de um papel de igreja de necessidade de ser uma voz profética no momento de tanto desalinhamento cristão, esse é o momento de nós repensarmos. Então eu acho que é uma oportunidade de nós olharmos para o passado e olharmos para o futuro que está às nossas portas, pelo presente, e identificar como será a igreja, qual é o papel dela hoje e como ela será lembrada amanhã. Como uma igreja de Cristo ou como uma igreja que se alinha aos poderosos? O nosso tempo é curto, mas eu creio que nós lançámos o desafio para as pessoas refletirem e certamente para a Igreja pensar, obviamente, a sua posição a cada momento, particularmente nos contextos difíceis. Mais uma vez, eu vos convido a tomar atenção. Estas conferências estão na página do YouTube da Igreja Presbiteriana e qualquer um pode consultar e pode refletir e tirar as suas próprias conclusões. Obrigado, Pastor Alan, pela sua disponibilidade. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Voltamos a estar convosco em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.